Vamos acompanhar então a leitura da palavra de Deus, esse capítulo de Mateus 28. A palavra de Deus diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas temeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eis que buscai Jesus que foi crucificado. Porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. E ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados e, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram-se os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos, te agradecemos, porque Jesus veio, morreu, ressuscitou e um dia voltará para nos buscar para a glória celestial, para o céu. Obrigado, Senhor, por fazermos parte do teu povo, da tua igreja. Abre o nosso entendimento nessa manhã e todo o teu povo que se reúne, ó Deus, para celebrar a tua ressurreição a cada domingo, que possamos, ó Deus, com alegria, como eles experimentaram, os discípulos, as mulheres, ó Deus, experimentaram esta alegria. Nós também possamos experimentar essa alegria indizível e cheia de glória pela nossa salvação, pela morte e ressurreição do nosso Salvador. Obrigado, Senhor. Abençoa o teu povo, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós, primeira vez que fomos comemorar, nós em família e igreja, né? Nós fizemos o culto da ressurreição ainda antes chegamos na igreja antes do nascer do sol, para ver justamente o sol nascer, né? Já estando lá. Relembrando aquilo que as mulheres fizeram quando foram ao sepulcro e quando lá chegaram viram que Jesus já havia ressuscitado domingo de manhã. E foi muito emocionante
estar lá na igreja já de manhãzinha, e até mesmo antes de chegar na igreja, eu lembro que o Ian ainda pequeno, né? Naquela época era pequeno, hoje já está grandão. E aí, acordando ele para ir para a igreja, ainda o sol não tinha nascido ainda, não tinha despontado ainda. Eu falei, filho, vamos comemorar a ressurreição. Jesus ressuscitou. E aí nós nos arrumamos e fomos para a igreja relembrar. E o fato, irmãos, é que às vezes a gente não para pensar, mas todo domingo é culto de ressurreição, né? Todo domingo nós lembramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu queria falar sobre a ressurreição de Jesus e as suas consequências, nesse capítulo 28 aqui de Mateus. A primeira consequência aqui, que nós vemos, tanto na vida dos incrédulos como dos crentes, nós vamos estar vendo na vida dos dois, né? Dos incrédulos e dos crentes. Qual o efeito da ressurreição ou as consequências da ressurreição de Jesus, conforme o capítulo 28. Primeiramente aqui, os incrédulos, eles ficaram com medo paralisante, mas os crentes com alegria indizível e um temor cheio de glória. Nessa versão aqui, então vamos ler aqui o texto, eu vou explicar essa versão que fala que as mulheres estavam com medo, o significado disso. Mas, olhe comigo, versículo de número 4. Versículo 4, nós vemos aí o medo paralisante dos soldados que ficaram como se estivessem mortos. E os guardas temeram, espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Por que isso aqui? Porque se você voltar aqui um pouco, versículo 1, 2 e 3, especialmente o 2 e 3, diz que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houve alguns acontecimentos aqui na ressurreição. Primeiro, um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e sentou sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago. Já viu um relâmpago? E a sua veste alva como a neve. De fato, irmãos, foi algo aterrorizante para aqueles homens ali, para aqueles guardas, porque ver um terremoto acontecendo, aí vem um anjo, remove a pedra, e o aspecto dele era como um relâmpago que alva suas vestes como a neve. De fato, foi algo muito forte, e eles ficaram, diz o versículo 8, versículo 4, como se estivessem mortos, tamanho impacto que eles sofreram. Conforme a gente vê no versículo que foi lido aqui no texto de Lucas, né, que fala também da ressurreição, quando as mulheres chegam lá, esses acontecimentos já tinham acontecido, né? Já tinha sido removida a pedra, os anjos falam com elas ali normalmente, mas que foi também algo muito forte. Veja o versículo de número 8, vamos ler aqui dos versículos de 5 a 8. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, agora nós vamos ver aqui a alegria e o temor de Deus no coração delas, né, e dos discípulos. Os anjos disse às mulheres: não temais, porque eis que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, ver onde ele jazia. Indo, pois, depressa, dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou, e depois depressa. Ressuscitou dos mortos, e vai diante de vós para a Galileia, lá o vereis, como vos digo. Verso 8, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo. Aqui a palavra, melhor tradução, de temor, conforme a gente vê nas outras versões, nos outros textos. Tomadas de temor, um reverente temor que chega também como se fosse
um medo, mas não diferente do medo dos guardas, mas um medo, um temor misturado com alegria muito intensa, muito forte, né? Versículo 8, tomadas de temor, de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Você tem, se Jesus voltasse agora, irmãos, eu fico imaginando aqui, quando nós estávamos cantando e falando da volta de Jesus, se Jesus voltasse agora, isso vai acontecer, na volta de Cristo. Como aconteceu aqui na ressurreição, aqueles guardas ficaram morrendo de medo, né? Mas os crentes ficaram cheios de temor reverente, grande alegria, uma alegria indizível, como diz o apóstolo Pedro, alegria indizível e cheia de glória. Isso vai acontecer na volta de Jesus. Imagine se Jesus voltasse agora. Qual seria a reação das pessoas? É isso aqui. No dos incrédulos haverá um grande pavor, porque não se reconciliaram com Deus, não creram em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e Jesus voltou, como a Bíblia dizia que ele ia voltar, e eles vão ficar desesperados, porque agora Jesus voltará, mas não como Salvador, mas como juiz de toda a terra. E eles não estão preparados para isso. Então, se Jesus voltasse agora, esse temor, esse medo, não temor, mas o medo horripilante, viria sobre todos os incrédulos. Mas sobre você, se Jesus voltasse agora, se fosse agora a volta de Jesus, o que iria acontecer com a gente, irmãos? De fato, como a gente já conversou, né, com alguns irmãos, a ficha vai cair. Não só para toda a humanidade, mas principalmente para os crentes, no sentido de que, meu Deus do céu, é maravilhoso o que está acontecendo agora. E a gente não tem ideia, irmãos, desse acontecimento tão grandioso, da emoção que vamos sentir, da glória, da alegria, da volta do Salvador. É isso que vai acontecer na minha e na sua vida. Amém? Alegria indizível. Mas não só na volta do Senhor Jesus Cristo, mas já agora na nossa conversão, nós já começamos a experimentar dessa alegria. Essa alegria da salvação, da alegria do perdão dos pecados, da alegria da comunhão com Deus, da alegria da presença do Espírito Santo na nossa vida, o Consolador. Essa alegria faz parte da nossa vida, como povo de Deus, como igreja do Senhor. Enquanto na vida dos incrédulos um temor paralisante, um medo paralisante, na vida dos crentes uma alegria, um temor revestido de alegria indizível e cheia de glória. Qual desses dois grupos você faz parte? Eu espero que todos que estão aqui façam parte do grupo dos crentes, dos salvos, os remidos e lavados pelo sangue de Jesus. E se você já está experimentando essa alegria agora, bom sinal. Porque na volta de Jesus, ela vai ser muito intensa, muito mais vezes ainda na volta de Jesus Cristo. Seja se nós estivermos vivos, ou se já estivermos mortos, vamos ressuscitar com toda a multidão dos salvos para o arrebatamento, para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, nas nuvens. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Que bênção gloriosa, alegria indizível e cheia de glória. É isso que nós temos para nós agora e para a nossa eternidade. Para toda a eternidade. Como diz a palavra de Deus em Apocalipse 22, né? As primeiras coisas passaram, a morte já não mais existe, ele fará novos céus, nova terra, não haverá nem tristeza, nem dor, porque tudo se fez novo. Novos céus e nova terra, onde habita o Cordeiro de Deus com a sua igreja, o noivo com a sua noiva,
que é a igreja, o Senhor Jesus Cristo com a sua igreja eternamente na glória celestial. Isso é para nós. Segundo lugar, segunda consequência aqui da ressurreição de Jesus na vida dos incrédulos e na vida dos crentes, que na vida dos incrédulos houve perdição e mentira. Estavam perdidos e perdidos continuaram na sua mentira, como no versículo de 11 a 15. Olhe comigo o versículo de 11 a 15. Olha o que aconteceu, mesmo eles tendo visto aqueles acontecimentos, o que aconteceram com os guardas, com aqueles religiosos, os anciões, os sacerdotes. Meu Deus do céu, quanta perdição esses homens estavam e quanta incredulidade, quanta mentira. Verso 11, e indo elas foram como os anjos e Jesus lhe havia ordenado. E eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que acontecera. Eles foram contar o que aconteceram. Reunindo-se, ele imagina esses homens contando, olha, um anjo apareceu e o aspecto dele era como um relâmpago, algo mais que a neve, houve um terremoto, ele arredou a pedra. Fica imaginando esses homens contando essa história para os sacerdotes ouvindo essa história. Reuniu-se então o conselho reuniu-se desses anciões e deram grande soma de dinheiro. Ora, abafa, vamos abafar isso aí, vamos abafar isso. Deram grande soma de dinheiro aos soldados e recomendando-lhes que dissessem, olha, vocês vão falar uma mentira. Isso aconteceu, mas vocês vão dizer outra versão. Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Meu Deus! Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Olha, se ficar complicado, se chegar ao conhecimento do governador essa história que você estava dormindo e o corpo de Cristo, de Jesus foi roubado, nós vamos persuadir lá o governador para deixar vocês como estão, para não ter problema para vocês. Aceita o dinheiro e conta essa mentira. E eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Essa é a situação dos incrédulos, irmãos, até hoje. Tem pessoas duvidando de Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, da existência de Cristo, com todos os sinais, com todos o que nós vemos tanto na arqueologia, na história, com todos os acontecimentos. Há aqueles ainda que querem colocar dúvidas e falar que de fato Jesus Cristo, esse homem, não existiu. E que dirá então que ele ressuscitou? É assim. Os pecadores sem Cristo, eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Até que Deus coloque vida no seu coração, eles estão mortos, perdidos, envolvidos na mentira de Satanás. E mesmo religiosos, muitos deles religiosos, sejam religiões falsas, seitas no meio da cristandade, né? Do cristianismo, religiões que se dizem cristãs, mas na verdade não são, porque negam as doutrinas de Jesus Cristo, sendo Deus e homem, ou pervertem, torcem a verdade da palavra de Deus, seja de outras religiões, né? De outras religiões, como tantas outras que não do cristianismo. Os homens estão vivendo nessa perdição e na mentira do mundo, na mentira do diabo, na mentira dos seus próprios corações. É assim que vivem os incrédulos, ainda até hoje, né? Até que a verdade
vos liberte. Conhecereis a verdade? Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Quando eles conhecem a verdade, então há libertação. E aí, para os crentes, há salvação e adoração. É isso que acontece aqui. Os versículos 5 a 10, olhe comigo. Verso 5 a 10, depois 16 e 17. Diz aí: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E elas não viram que Jesus não estava mais lá dentro do túmulo. E aí, depois depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai diante de vós para Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Então, antes delas saírem apressadamente, correndo, indo a anunciar aos discípulos, os anjos falam com ela. Depois, Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, como a gente vê nos outros textos do Evangelho, se manifesta a elas, especialmente a Maria Madalena, e elas então adoram ao Senhor, né? Diz aqui, elas aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Quem pode receber adoração, irmãos? Quem pode receber adoração? Somente Deus. Muito bem. Por que só Deus pode receber adoração? Porque só Ele é digno de ser adorado, ninguém mais. Então fica claro para nós aqui que Jesus é Deus, né? Amém? Jesus recebeu adoração aqui. Em tanto outros momentos, Jesus recebeu adoração. Se Ele não é Deus, o que Ele teria dito? Como o anjo disse lá para João, lá em Apocalipse: não me adore, adore somente a Deus. É isso que o anjo falou para João, que estava lá na ilha de Patmos e recebeu a revelação do Apocalipse. Mas Jesus, Ele é Deus, e Ele recebe a adoração. Isso cai por terra, um dos textos que cai por terra, a mentira daqueles que estão dizendo aí, de porta em porta, que Jesus Cristo não é Deus. Ele é o Filho de Deus, mas Ele não é Deus. Deus é só Jeová. Não é isso que a Bíblia afirma. Jesus é Deus. E Ele recebe a adoração. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. E aí Jesus diz: não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E aí o versículo 16 e 17, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram. Novamente Jesus recebe adoração. Mas alguns duvidaram. Mesmo ali em meio aos crentes, tem aqueles que duvidam ainda. Mas para os crentes há salvação e adoração. Enquanto que para os incrédulos, perdição e mentira, para os crentes, salvação e adoração. Olhe comigo o que está escrito aí, lá em Romanos capítulo 4, versículo de número 25. Para os crentes há salvação e adoração, porque esse versículo 25 está acontecendo na nossa vida. Romanos 4, 25 diz:
o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele morreu por causa dos meus pecados, dos seus pecados, dos nossos pecados. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. E ressuscitou por causa da nossa justificação, para te fazer justo. Justo. Você não é mais um ímpio, mas agora você é um justo. Mudou a sua condição, radicalmente, porque você estava perdido caminhando para o inferno, agora você está salvo caminhando para o céu. Caminhando para o céu. Nosso encontro de família nesse feriado, lá em Goiânia, tive a oportunidade de compartilhar também um pouco da palavra com os queridos lá. A Janda também falou, o outro pastor da nossa família também falou, meu sobrinho, Derli. E na minha fala, eu lembrei o texto de João 3,16, que vocês conhecem de cor, não sabe? Vamos falar junto? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu disse o seguinte: eu não irei para o inferno, eu vou para o céu. Essa é a sua certeza também? Você pode dizer: eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Eu tenho essa certeza. Viva, essa esperança viva, inabalável, que vou para o céu, não vou para o inferno. Por quê? Porque Deus me amou, deu o seu Filho para morrer na cruz por mim, para que eu nele crendo, e eu criei, não viesse a perecer a morte eterna, mas tenho a vida eterna. Então, para os crentes há salvação e adoração. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Por isso, uma vez justos, agora nós vamos para o céu. E terceiro e último, na ressurreição de Jesus e as suas consequências, nós vemos primeiro, para os incrédulos, um medo paralisante. Isso vai acontecer, que aconteceu lá, e acontece, muitos que partem estão vivendo da morte, se não convertem ao Senhor, estão num pavor, porque estão encarando a morte sem Cristo, e é apavorante isso. E na volta de Jesus Cristo, esse medo paralisante haverá também na vida de muitos incrédulos, de todos os incrédulos, né? Mas na vida dos crentes, uma alegria, um temor e alegria indizível. Um reverente amor e alegria indizível. Obediência ao Senhor. Segundo, a ressurreição de Jesus e as suas consequências, para os incrédulos, perdição e mentira. Para os crentes, salvação e adoração. E terceiro, para os incrédulos, o anúncio do Evangelho para que sejam salvos e creiam. E para os crentes, uma missão, uma ordem, uma promessa. Nos versículos de número 18 a 20. Vamos ler juntos? 18 a 20 de Mateus 28. Mateus 28, de 18 a 20. Vamos todo mundo junto, bem bonito. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, o nosso Salvador, mesmo com toda a sua glória, é maravilhoso que ele se aproxima. Aproximando-se. Jesus não está distante, ele está perto, aproximando-se, falou-lhes. E nós temos aqui então essa afirmação, essa ordem, essa promessa, a missão. Qual que é a afirmação? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele venceu a morte, o pecado e o diabo. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Qual que é a ordem? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, façam discipulado com eles, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E qual que é a promessa? Quando você obedece, você está fazendo discípulos, você está indo, levando a palavra de Deus. Quem que está com você? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, para os incrédulos, o anúncio do Evangelho para que sejam salvos e creiam. E para aqueles que já foram alcançados, a mim e a você, pela graça de Deus, para os crentes, uma missão, uma ordem, uma promessa. Estamos cumprindo, irmãos? Que Deus conceda a cada um de nós a graça de irmos e fazermos discípulos. Essa é a nossa missão até que Jesus volte. De maneira bem prática, né? Nós temos, olhando para esse mapa, levado às revistas da AMA Evangelizar, com agora os calendários acabaram, mas nós temos os folhetos com o endereço da igreja, os dias de culto e uma mensagem evangelística também. Então, ao terminar a escola dominical, passe ali, ao culto da ressurreição, passe ali no final, pegue umas revistas, leve com você e faça um objetivo de hoje ou essa semana visitar alguém. Visite alguém levando a palavra de Deus, visite um vizinho. Certamente há pessoas, muitas pessoas na nossa cidade, carente de receber uma visita, receber a palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor por podermos ter esse privilégio, que não pode ficar apenas numa programação evangelística, né? Programação evangelística da igreja. Não, tem que ser um estilo de vida. Uma igreja saudável, uma das marcas de uma igreja saudável é a evangelização. É quando nós estamos envolvidos na evangelização, no discipulado, na oração pelos perdidos. Isso é um bom sinal. Se uma igreja deixa de evangelizar, de discipular, ela caminha para morrer, para fechar as portas. Então, que nós possamos cumprir a nossa missão, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Enquanto nós oramos, você fale com o Senhor, dizendo: Deus, obrigado por fazer parte do teu povo. Obrigado pela ressurreição, pela alegria da salvação. Não deixe que eu seja egoísta, mas que eu possa compartilhar com outras pessoas, para que eles também sejam salvos. Fale com o Senhor, peça a Deus. Alguns instantes de oração silenciosa, dá oportunidade para você agradecer, para você pedir perdão e para você dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me para a tua glória. Deus maravilhoso, obrigado pela alegria que o Senhor colocaste no nosso coração por tão grande salvação, por termos a certeza da vida eterna, de que vamos para o céu, de que não iremos para o inferno, porque Jesus morreu, ressuscitou, pagando o preço do nosso pecado na cruz, nos fazendo justos,
Ó Deus, que essa verdade entre em cada coração aqui, que não sejamos apenas religiosos, mas sejamos discípulos que fazem discípulos, levando a tua palavra, Pai. Perdoa nossa ingratidão, nosso egoísmo, tem misericórdia de nós. Faz-nos fiéis, Senhor. Faz-nos, ó Deus, sejamos crentes que buscam crescer em maturidade espiritual e sermos capacitados, ó Deus, a cada dia para levarmos, ó Deus, o teu evangelho e sermos instrumentos do Senhor no dom que o Senhor tem dado a cada um de nós. Abençoa o teu povo, a tua igreja, Senhor. O Senhor que está, ó Deus, entre nós e passeie no meio do teu povo, da tua igreja. Vai, ó Deus, tocando em cada coração e nos transformando, nos quebrantando, nos fazendo, ó Deus, cheios do Espírito Santo, para viver conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Tende misericórdia de nós. Assim te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.